Olá você, tudo bem? A organização celular ao nível de tecidos permitiu que os organismos hoje denominados de pluricelulares ou multicelulares apresentassem um maior grau de funcionalidade e, consequentemente, também um maior grau de complexidade. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta, histologia animal, tecido epitelial, especialmente para você. Vamos lá? Ok, vamos então iniciar o nosso estudo a respeito de tecido epitelial. Primeira coisa, vamos a uma definição básica do que é um tecido. Tecidos caracterizam-se por conjunto de células que são semelhantes quanto à forma, semelhantes quanto à função e, principalmente, apresentam a mesma origem embrionária. Todo conjunto de células de mesma forma e função e que possui a mesma origem embrionária nos organismos multicelulares, esses conjuntos celulares são denominados de tecidos. Professor, como se originam os tecidos? Qual a origem dos tecidos? Bom, eu montei um esquema simplificado para nós visualizarmos isso. Mas vamos ampliar o conjunto. Pronto. E aqui nós temos o seguinte. Esse esquema A representa a célula ovo, resultante de um espermatozoide que fecundou um ovócito, originando então um embrião de uma célula. Esse embrião de uma célula, ou esse zigoto, entra num processo de segmentação ou clivagem, que é nada mais, nada menos que a divisão mitótica da célula, originando então um conjunto de células denominadas de blastômeros, que irão, ao longo do tempo, originar o embrião. Aí você tem uma célula se divide em duas se dividem em 4, aqui como no nosso esquema B, 4 se divide em 8, assim como está no nosso esquema C, e aí essas células vão se proliferando e se mantendo agrupadas, formando então o primeiro nível de desenvolvimento embrionário, que é esse nível aqui, chamado de mórula. A mórula caracteriza-se por ser um maciço celular, um grande conglomerado sólido consistente de células. A região interna dessa mórula, essas células que compõem essa região, elas começam então a migrar para a periferia, abrindo uma abertura interna, formando então o próximo embrião, caracterizado aqui pelo nosso esquema E, que é chamado de blástula. A blástula nada mais é do que uma cavidade chamada de blastocele envolvida por um tecido de revestimento externo. Esse tecido de revestimento externo representa então o primeiro folheto embrionário chamado de ectoderme. E aí o que acontece? Uma região da parede externa desta ectoderme sofre invaginação, produzindo então um revestimento interno, formando então um outro embrião que agora tem um tecido de revestimento externo, que corresponde à ectoderme, e um tecido de revestimento interno, que corresponde à endoderme. Esse embrião chama-se gástrula, possui uma cavidade interna denominada de arquêntero. E uma diferença clássica entre a gástrula e a blástula é que a blástula é um embrião fechado, ok? E a gástrula tem uma abertura, a abertura esta denominada de blastóporo, que vai dar origem à boca do animal, se o animal for protostômio, ou o ânus do animal, se o animal for deuterostômio. Mas a discussão da nossa aula aqui não é esta. Eu quero que você entenda apenas o seguinte: a origem dos tecidos. Primeiro tecido embrionário que surge é a ectoderme, segundo tecido embrionário que surge é a endoderme. Ok? A partir dessa endoderme,
teremos então, originando-se aí, o terceiro folheto embrionário, que é o folheto mesodérmico. Ok? Beleza? Certo ou não? Muito bem, show de bola. E aí, seguinte, muitos alunos me perguntam, professor, destino dos folhetos embrionários, é muito comentado isso em embriologia, tá? Existe alguma forma simples da gente perceber qual o destino dos folhetos embrionários? Tem sim. Eu montei aqui um diagrama, esse diagrama eu mostro também nas aulas de embriologia, mas eu vou aproveitar e abrir um parêntese aqui para mostrar esse diagrama também aqui na aula de histologia. Olha só, pense sempre assim, ectoderme, mesoderme e endoderme. Os três folhetos embrionários que originam todos os demais tecidos e órgãos que constituem o organismo. Ok? São 216 tecidos no total, mas estudamos apenas 4 tecidos fundamentais, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Mas, vamos lá. Pense assim, ectoderme, 2 tracinhos, endoderme, 2 tracinhos, mesoderme, 1 tracinho. Professor, não entendi. Ectoderme, 2 tracinhos. A ectoderme deriva o sistema nervoso, epiderme e anexos. Só. Sistema nervoso, epiderme e anexos. Ok? Endoderme. A endoderme é responsável por originar o sistema gastrointestinal e o sistema respiratório. Ok? Então, se você pensar assim na origem do sistema pulmonar, endoderme. Se você pensar na origem intestinal, endoderme. Se você pensar em origem da medula espinhal, sistema nervoso, ectoderme. Se você pensar na origem de pelos, unhas, cabelos, anexo de epiderme, ectoderme. Então fica simples de você definir com esse diagrama. Professor, mesoderme, 1 tracinho, significa o resto. O resto, professor, sim, sistema cardiovascular, origem mesodérmica. Tecido conjuntivo, origem mesodérmica. Sistema esquelético, origem mesodérmica. Sistema muscular, origem mesodérmica. Então, lembrando deste pequeno diagrama aqui, você é capaz de identificar o destino dos folhetos embrionários e quais tecidos e órgãos adultos esses folhetos embrionários constituem. Tá certo? Beleza? Então, quando você pensa em tecido muscular, mesoderme. Quando você pensa em tecido epitelial, ectoderme. Quando você pensa em tecido sanguíneo, você vai para mesoderme. Quando você pensa em tecido nervoso, você pensa em ectoderme. E dessa forma você consegue, com esse diagrama, definir claramente o destino dos folhetos embrionários. Agora, observação IPC1 é observação importante pra cacete. Boca, nariz e ânus, tá? As mucosas da boca, do nariz e do ânus têm origem ectodérmica, lembre-se disso, são as exceções. Observação 2, as mucosas têm origem baseada na sua localização. Como assim, professor? Existe uma mucosa que reveste o intestino pelo lado de dentro. Tá? Intestino é sistema gastrointestinal. Sistema gastrointestinal é endoderme. Se é endoderme, e aí mucosas são epitélios. E aí, poxa, mas não é ectoderme? Não, essa mucosa está dentro do intestino que tem origem endodérmica. Então, consequentemente, tá certo? Essa mucosa aí, ela tem origem a partir da endoderme. Beleza? Observação IPC3, as 3 serosas originam-se da mesoderme, o pericárdio, o peritônio e a pleura. O pericárdio que reveste o saco seroso que envolve o coração, o peritônio, saco seroso que reveste os órgãos abdominais e a pleura que reveste o sistema pulmonar. Eles têm origem mesodérmica. Isso aqui é exatamente as observações importantes sobre o destino dos folhetos embrionários, mas você guardando aí em sua memória essa tabela, entendido ou não, você já resolve muita coisa relacionada ao destino dos folhetos
embrionários, beleza? Lembrando que o tecido epitelial é o único tecido que pode ter a sua origem relacionada a qualquer um dos 3 tecidos embrionários, a qualquer um dos folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, porque vai depender da localização, ok? Endotélio. O endotélio é um tecido epitelial, é o epitélio de revestimento interno dos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos têm origem mesodérmica. Então, consequentemente, este epitélio, o epitélio endotelial, ele também terá a sua origem relacionada a mesoderme. Beleza? Valeu a dica? Certinho? Sim ou não? Deixe seu like e ative as notificações. Então, a partir dessa fase de gastrulação, nós temos ecto, meso e endo. A partir daí, este embrião vai desenvolver o processo de histogênese, que é a gênese dos tecidos, e, consequentemente, a partir dos tecidos, vamos ter a organogênese, que é a gênese dos órgãos, que vão se agrupar formando sistemas, os sistemas vão se agrupar formando, então, o organismo. Beleza? Mas vamos lá. Vamos começar agora a detalhar o tecido epitelial. Tecido epitelial. Primeira coisa super importante sobre tecido epitelial. Deixa eu abrir aqui. Ok. Primeira coisa importante, células perfeitamente justapostas. Por quê? Por causa de uma especialização da membrana chamada de desmossomos. Tecido epitelial de revestimento que compõe a pele, que é o maior órgão do corpo. Essas células têm que estar perfeitamente coladas umas nas outras, perfeitamente aderidas umas às outras. E quem é responsável por essa adesão entre as células? Uma especialização chamada de desmossomos. Assista a aula sobre membrana plasmática. Especializações onde nós detalhamos, tá, essas principais especializações da membrana. E aqui o desmossoma é extremamente importante quando falamos de tecidos epiteliais. Isso evita, tá, que micro-organismos, que bactérias, que impurezas possam penetrar através do epitélio, invadindo, consequentemente, o seu organismo. Então, essas células precisam ter essa justa posição, serem perfeitamente aderidas. O que mais? Pouca matriz extracelular. Claro, se não há espaço intercelulares, se não há espaço entre as células, devido à sua justa posição, é um tecido caracterizado por não apresentar matriz extracelular ou ter pouca matriz extracelular. E outra característica importante é o fato de ser um tecido avascularizado, não apresenta vasos sanguíneos, e ser também um tecido aneural, não apresenta nervos, ok? Beleza? É por isso que você pode perfeitamente morder o lábio, você feriu o lábio, você percebe que fez uma incisão com os dentes e ele não sangrou, exatamente pela falta de vascularização. Professor, eu mordi o lábio sangrou. É porque você atingiu a parte conjuntiva. Aliado a um tecido epitelial, nós temos sempre um tecido conjuntivo aliado a ele. Nós vamos entender o porquê. Agora, uma questão crucial sobre o tecido epitelial. Aneural. Entendi. Aneural. Aneural é o seguinte, não tem nervos, ele não é um tecido inervado, como é o caso do tecido conjuntivo. Consequentemente, ele apresenta uma certa ausência de dor. Por exemplo, digamos que o seu calcanhar está muito grosso, porque está com a massa espessa de epitélio ali, que foi engrossando, porque você anda muito de chinelo, digamos assim. E aí você resolve limpar isso, pega uma lixa, começa a lixar e vai afinando, e você começa a tirar aquela camada epitelial mais externa. Ali você não sente dor por causa disso, exatamente pela ausência de inervação. Beleza? Prosseguindo aí o nosso raciocínio, uma questão super importante é, professor, se o epitélio ele é avascularizado, e o tecido sanguíneo é responsável pela distribuição de nutrientes e oxigênios para os tecidos do corpo, nutrindo as células, como o epitélio se nutre. Pronto. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora, tá? Vamos partir para o seguinte. Primeira coisa, duas coisas vamos entender. A justa posição e a nutrição.
Professor, a justa posição das células do epitélio depende dos desmossomos. Isso, os desmossomos são especializações da membrana plasmática. Olha só, então aqui você está vendo o seguinte, ó. Aqui eu tenho a membrana plasmática de um lado, de uma célula. Aqui eu tenho a membrana plasmática do outro lado, de uma célula. Aqui eu tenho uma placa citoplasmática aqui, ó. Essa placa citoplasmática ela é fixada por filamentos intermediários de queratina, provenientes do citoesqueleto celular. Assista também a aula de citoplasma falando sobre citoesqueleto. Tá? E aqui eu tenho proteínas bem especiais, que são proteínas transmembranas adesivas, que são chamadas de caderina. Essas proteínas elas se projetam a partir da membrana plasmática celular, por ser uma especialização da membrana, tanto de uma membrana para a outra membrana da célula que está se avizinhando, ok? Então eu tenho aqui, ó, proteínas caderinas, tá? Que surgem como especialização desta membrana plasmática desse lado, e proteínas caderinas, tá certo? Que surge também como especialização dessa outra membrana do outro lado. Essas proteínas aqui interagem, fazendo com que essas membranas fiquem perfeitamente adesivadas uma à outra, gerando o que nós chamamos de interação entre as membranas plasmáticas celulares, ok? A placa citoplasmática é constituída de proteínas ligadoras e todo esse conjunto proteico de especializações aí, tanto da membrana como a partir do citoesqueleto do citoplasma celular, constitui o desmossomo, que funcionam como verdadeiras presilhas, tá? Que se conectam uma à outra, produzindo a adesão, essa forte adesão entre as células do epitélio e, consequentemente, a sua justa posição. Agora, o seguinte, nós temos aqui um epitélio de uma única camada de células, consequentemente, é um epitélio simples. Você percebe que as células estão perfeitamente justapostas uma à outra, nós já entendemos o porquê. E aí, esse tecido nós sabemos que é um tecido avascular. Esse epitélio do nosso exemplo aqui é um epitélio simples, porque tem uma única camada de células, é um epitélio cúbico, porque as células têm formato cúbico. E aqui você percebe uma faixazinha amarela aqui, ó. Ok? Essa faixazinha amarela aqui representa exatamente o que denominamos de membrana basal. Abaixo da membrana basal vai encontrar tecido conjuntivo. Aqui você está vendo fibras e aqui você está vendo essa célula alongada, achatadinha aqui, que nada mais é do que um fibroblasto. O fibroblasto não é uma célula do epitélio. O fibroblasto é uma célula do tecido conjuntivo e é responsável pela produção das fibras da matriz do tecido conjuntivo, que é o próximo tecido que nós vamos estudar, ok? Mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte, tá? Associado a todo o epitélio que você pensar e imaginar, você terá uma membrana basal aqui. Essa membrana basal é perfeitamente colada, é perfeitamente adesivada ao epitélio acima através de M desmossomos. Nós vimos a estrutura do desmossomos completa. O M desmossomos, tá? Considerando que é uma presilha, aqui eu tenho as duas presilhas, ok? Eu vou ter apenas uma. É um M desmossomos. M quer dizer metade. Essa metade desse desmossoma aqui, ele prende a membrana basal, puxando-a de encontro, adesivando-a, consequentemente, ao epitélio superior, que está acima dessa membrana. E logo abaixo eu tenho o tecido conjuntivo. O conjuntivo, como é intensamente vascularizado, tá? É cheio de vasos sanguíneos, passa sangue, as substâncias trazidas pelo sangue, nutrientes e oxigênio, se difundem do conjuntivo para a membrana basal e da membrana basal para as células do tecido epitelial, promovendo então a nutrição deste tecido. Professor, o que é a membrana basal? A membrana basal não apresenta células, ok? Mas tem muita proteína colágeno, cuja função é exatamente aderir um tecido a outro, muitas glicoproteínas, você encontra nutrientes diversos e os proteoglicanos responsáveis pelo processo de hidratação dessas células do tecido epitelial. Observação importante,
a membrana basal se prende ao tecido epitelial através dos M-desmossomos, tá? Que é a metade de um desmossomos. Eu tenho uma porção desmossômica de um lado e do outro eu tenho somente uma que puxa a membrana basal, adesivando a ela perfeitamente ao epitélio para favorecer o processo de difusão de substâncias, nutrientes e oxigênios trazidos pelo conjuntivo, pela vascularização do conjuntivo e que atravessam a membrana basal, chegando, consequentemente, ao tecido epitelial. Beleza? Certinho? E aí, vamos lá. Funções do epitélio. Revestimento, função básica de epitélio. Todo tecido de revestimento executa proteção, tá certo? O tecido epitelial forma uma barreira em volta do seu corpo, impedindo que micro-organismos ou substâncias indesejadas tenham acesso ao seu meio orgânico interno. Então, daí a função de revestimento e proteção. E aí, nós temos dois tipos de tecidos epiteliais de revestimento importantes que vale a pena a gente falar sobre eles. Um deles são as mucosas e os outros são as serosas. Mucosas. Bilipol, o que são mucosas? Mucosas são epitélios de revestimento que revestem cavidades do corpo que se comunicam com o meio externo ou órgãos pelo lado de dentro. Ok? Vou repetir. Mucosas são epitélios que revestem cavidades do corpo que se comunicam com o meio externo ou órgãos pelo lado de dentro. Órgãos pelo lado de dentro, você tem o estômago e dentro do estômago você encontra uma mucosa gástrica, não é isso? Você tem o intestino e dentro do intestino você encontra a mucosa intestinal, que é responsável pela absorção dos nutrientes. É uma mucosa bem especial, formada por um epitélio bem especial, que apresenta microvilosidades como especializações das membranas celulares que compõem, tá certo, as vilosidades, que são as dobras do intestino, então representam uma mucosa. E aí, como exemplo, olha lá, de mucosas que revestem cavidades que se comunicam com o meio externo, você tem aqui a mucosa bucal, a mucosa anal, a mucosa gástrica, a mucosa nasal, a mucosa urininária do ouvido, a mucosa uretral, a mucosa vaginal. Tudo isso são cavidades corpóreas que se comunicam com o meio interno e meio externo, aliás, e são revestidas, então, tá certo, por um epitélio chamado de mucosa. As serosas, as principais serosas que nós temos é o peritônio, a pleura e o pericárdio. O peritônio é o saco seroso, tá? O que caracteriza a serosa? Tecidos epiteliais que revestem órgãos pelo lado de fora. Então nós temos uma importante serosa que é o peritônio, que reveste o conjunto de órgãos abdominais, a pleura que reveste os pulmões e o pericárdio que reveste o coração. Ok? Continuando aí o processo de funções do epitélio, a absorção, que é exatamente a mucosa intestinal, que é responsável pela absorção de nutrientes que serão lançados na corrente sanguínea e que irão nutrir todas as células do organismo. Outra função é a secreção. A secreção é realizada por um tecido epitelial muito especial, que é chamado de tecido epitelial glandular. Ele é especializado em secreção de substâncias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E a percepção. Percepção, ok? O epitélio, nele, estão relacionados certos receptores. Receptores estes que respondem pelas diversas sensações que nós sentimos. Como assim, professor, as sensações? Nós temos os mecanorreceptores, que são receptores de pressão. Então eu pego no seu braço e aperto, você sente a pressão, tá certo? Essa pressão exercida, ela é captada por esses mecanorreceptores, que mandam informação através de nervos para o sistema nervoso central. Os termorreceptores, que são responsáveis por registrar as sensações de calor e frio, e os receptores de dor. Então, todos esses receptores específicos estão localizados no tecido epitelial, dando ao tecido epitelial, ok, essa capacidade de percepção das sensações a partir de estímulos provenientes do meio ambiente. Belezinha?
ok? E aí, como é que a gente pode classificar, professor, o tecido epitelial? Vamos lá, revestimento. Eu tenho o tecido epitelial de revestimento tanto externo como interno. E o tecido de secreção, que é o tecido glandular. Vamos começar pelo tecido de revestimento e suas divisões. A primeira divisão é quanto ao número de camadas celulares. Você pode ter o epitélio chamado de simples, ele apresenta uma única camada de células, o epitélio estratificado, que apresenta várias camadas de células, e o pseudo-estratificado, que tem uma única camada de células de tamanhos diferentes. Ok? Então, essa diferença de tamanho dá a ele um falso aspecto de estratificação, embora ele seja um epitélio que apresente uma única camada celular. Ok? Muito simples a divisão, ok, do número de camadas de células do epitélio. Vamos ver um esquema? Pronto, aqui nós temos um esquema simplificado mostrando isso para você. Um epitélio simples, ok, que apresentando aqui as suas células, ok, perfeitamente justapostas, perfeitamente alinhadas. Aqui abaixo você consegue observar até a membrana basal. Aqui nós temos um típico epitélio estratificado, tá? Aqui a gente está vendo uma única camada em cima, uma outra camada embaixo. Ele pode ter mais camadas, pode ter 5 camadas, 6 camadas, 10 camadas, mas teve mais de uma camada, então você trata o epitélio como sendo um epitélio estratificado. E o epitélio pseudo-estratificado, ele apresenta uma única camada celular, como você está vendo aqui. Olha lá, uma única camada de celular. Agora, como você consegue diferenciá-lo de maneira clara? É só você perceber a posição dos núcleos. Tá? Os núcleos celulares, no epitélio simples, do tipo pseudo-estratificado, eles apresentam-se em posições diferentes nas diferentes células, ou melhor, nos agrupamentos celulares que formam o tecido. O epitélio simples, não. Todos os núcleos eles estão perfeitamente alinhados. Tá? Então, se você vê um epitélio que tem uma única camada celular e os núcleos estão perfeitamente alinhados, o epitélio é simples. Se você vê um epitélio, tá, que as células estão perfeitamente justapostas, mas apresenta núcleos em diferentes posições dentro do citoplasma da célula, então você está diante de um epitélio pseudo-estratificado. Beleza? Voltando lá para cima, forma das células. Você tem epitélio que pode ser pavimentoso, que pode ser cúbico, que pode ser prismático ou que pode ser de transição. Vamos ver um esquema aqui sobre isso. Olha lá, aqui nós temos os diferentes modelos de tecidos para que você entenda quanto ao formato da célula. Olha só, aqui você observa que as células são planas, elas são bem achatadinhas, como se um rolo compressor tivesse passado por cima delas. Então isso aqui é o clássico epitélio pavimentoso, ok? Esse epitélio que tem células pavimentosas ou epitélio pavimentoso, ele pode ser simples, uma única camada de células, é o caso do endotélio, que é o epitélio que reveste internamente os vasos sanguíneos, e o epitélio do alvéolo pulmonar. Perceba que esse epitélio simples, ele tem um motivo por ser simples, uma única camada de células e pavimentoso com células achatadas. Perceba que o endotélio é especializado em tráfico de substâncias, substâncias atravessam, tá, a camada endotelial e o alvéolo também é responsável pela hematose, pela troca de gases, oxigênio por CO2. Tá? Então, esses tecidos endoteliais e alveolares, eles permitem a travessia de substâncias através dele, o endotélio de células que saem da corrente sanguínea e vão para os tecidos para o combate de infecções, que é o caso de certos glóbulos brancos do sangue. O estratificado você encontra na epiderme e você encontra no esôfago. Entendido? Aqui nós temos um outro modelo de tecido. Ó, as células elas são cúbicas, tá? São as células dos túbulos renais. É um epitélio simples, uma única camada celular, mas as células têm formato cúbico, tá certo? É muito comum se juntar uma classificação com a outra, o número com a forma das células. Aqui nós temos o epitélio que é chamado de prismático, ok? O epitélio prismático tem essas células bem alongadazinhas aqui,
perfeitamente justapostas, tá? No intestino, você encontra epitélio prismático contendo microvilosidades, que são especializações da membrana, em forma de dedo de luva, para facilitar o processo de absorção. E nós temos aqui o prismático ciliado, tá? O epitélio prismático, e ele apresenta cílios aqui em cima, ó, que é comum nas fossas nasais, que é comum na traqueia. Então, esses cíliozinhos aí, ou aqui nas fossas nasais, quando impurezas penetram, eles saem empurrando essas impurezas para a região mais interna, misturando-se ali com secreções e impedindo que essas impurezas penetrem dentro das vias respiratórias mais internas, ok? Beleza? E aqui nós temos o tecido epitelial de transição. Qual a característica marcante do tecido epitelial de transição que é encontrado na bexiga urinária? É o fato de que ele apresenta células cujo formato celular varia em função da contração ou distensão do órgão. Beleza? E aí, vamos conversar um pouco agora sobre o tecido de secreção, o tecido glandular e sua divisão. Aí você tem aqui forma, né? A forma da secreção, você vai dividir o tecido glandular em, você encontra aqui células, tecido glandular com glândulas exócrinas, endócrinas ou mistas. Aí, presta atenção. Glândulas exócrinas são glândulas de secreção externa. Glândulas endócrinas são glândulas de secreção interna. E as glândulas mistas é típico de um órgão específico que nós temos, que é o pâncreas, que apresenta tanto agrupamentos celulares de secreção externa e grupamentos celulares de secreção interna. Outra coisa, as glândulas exócrinas são glândulas que apresentam ducto secretor. As glândulas endócrinas não apresentam ducto secretor. As exócrinas, o produto de secreção é lançado na superfície de um epitélio, por isso que elas são denominadas de glândula de secreção externa. As glândulas endócrinas, o produto de secreção é lançado no sangue, por isso que elas são denominadas de glândulas de secreção interna. Vamos entender melhor isso? Vamos entender melhor isso. Temos um esquemazinho aqui para você ver como isso se constitui. Perceba que isso aqui é um modelo clássico de uma glândula exócrina, uma glândula de secreção externa. Então você percebe que ela tem as células constituintes que produzem a respectiva secreção. Essa secreção é lançada numa estrutura que é uma estrutura em ducto, tá vendo? Que é um canalículo que ela apresenta aqui. E aí, por esse canalículo, a secreção é eliminada no meio externo. Como todo tecido glandular origina-se, toda glândula demanda de um epitélio de revestimento, aqui em cima você tem nada mais, nada menos que um epitélio de revestimento onde a secreção é lançada. Então, isso é uma glândula de secreção externa. Ok? Glândula exócrina. Secreção externa, apresenta ducto secretor e lança o produto da secreção na superfície de um epitélio. Tá certo? Aí aqui você tem essa glândulazinha aqui, perceba, ela não tem ducto, ela não tem canalículos de secreção como a glândula exócrina, não. Ela tem vasos capilares sanguíneos que passam por dentro dela, que passam por entre suas células. E aí as células glandulares produzem o produto de secreção, que são hormônios, que são substâncias que têm função a cumprir, estimulam determinadas células alvos de determinados órgãos para respectivas ações. Nós estudamos melhor isso em sistema endócrino, não é isso mesmo? Aqui é somente para você entender que o produto da glândula endócrina é lançado diretamente no sangue, porque essas substâncias, hormônios, têm função definida a nível de organismo. Então a glândula endócrina não apresenta ducto secretor, são glândulas de secreção interna, pois o produto é lançado no sangue. Beleza? Certinho? E aí nós temos a glândula mista, como é o caso do pâncreas. O pâncreas tem um grupamento celular exócrino
cujos ductos desse grupamento celular exócrino se liga ao duodeno no intestino delgado. Tá? E as enzimas que são produzidas por essas células, chamadas de acinopancreáticas, tá? Que compõem essas glândulas exócrinas, lançam o produto de secreção na superfície do epitélio, que é a mucosa intestinal, que também reveste o duodeno. E aí essas enzimas vão fazer a digestão. 90% da sua digestão ocorre nessa região aí duodenal. Beleza? E quem é o grupamento endócrino do pâncreas, professor? São as ilhotas de Langerhans, do tipo alfa e do tipo beta. As ilhotas de Langerhans do tipo alfa produzem um hormônio chamado de glucagon, que aumenta a glicemia sanguínea. É um hormônio hiperglicemiante, atua no fígado. E a insulina, mais conhecida, a insulina hipoglicemiante, reduz os níveis de glicemia no sangue. A regulação basal dos níveis de glicose, né, para que sejam mantidos em níveis normais, a regulação é feita por esses dois hormônios que são produzidos pelos grupamentos endócrinos do pâncreas. As ilhotas de Langerhans do tipo alfa para o glucagon do tipo beta para a insulina. Beleza? E as glândulas também classificam-se quanto à maneira de eliminação da secreção. Ela pode ser holócrina, ela pode ser merócrina, ela pode ser apócrina. O que é isso, professor? A glândula holócrina, ok? Como é que funciona ela? O produto da secreção é eliminado juntamente com a glândula. Tá certo? A célula glandular é eliminado junto. Por isso que a secreção é bastante consistente, como é o caso das glândulas sebáceas. As glândulas merócrinas não. Elas eliminam apenas a secreção pelo seu ducto secretor, como é o caso, por exemplo, de uma glândula lacrimal. Ok? Apenas o líquido produzido é eliminado. E a glândula apócrina? A glândula é parcialmente eliminada, que é o caso das glândulas mamárias. Vamos ver isso através do esquema, né? Para ficar melhor da gente observar. Peraí, só um minuto. Pronto, aqui está. Ok? Esse esquemazinho aqui. Olha só. Aqui eu tenho a situação A, que é da glândula holócrina. A glândula holócrina, a célula glandular é eliminada junto com o produto de secreção. Ok? Ó, você está vendo aqui, ó, que essas células da glândula produzem a secreção, mas a célula, ó, é eliminada juntamente com o produto de secreção. Então é isso que caracteriza uma glândula holócrina. As glândulas merócrinas, perceba que ó, as células produzem a secreção, jogam a secreção no ducto secretor e a secreção é eliminada, mas a glândula permanece intacta. Professor, no caso da glândula holócrina, que elimina a célula totalmente, o que acontece posterior? Porque ela vai eliminando as células, não se acaba a glândula, não? Não. Ora, por que não se acaba? Porque as células restantes, ó, como você pode observar aqui, elas entram automaticamente em processo de divisão celular por mitose para substituir a célula perdida. Então, essas células estão constantemente se dividindo por mitose, tá? E originando novas células que irão ocupar aqueles espaços deixados pelas células que foram eliminadas juntamente com a secreção. E aqui nós temos a glândula apócrina. A glândula apócrina, olha só que coisa legal, a glândula apócrina, ela libera parte do citoplasma da célula. Ok? A célula não é totalmente eliminada, parte do citoplasma vai junto com a secreção, que é o caso clássico das glândulas mamárias. Então você classifica as glândulas pela maneira da secreção, como holócrina, secreção juntamente com a célula glandular, merócrina, apenas o produto da secreção, e apócrina, secreção e parte do citoplasma da célula glandular. Beleza? Com isso, a gente conclui a nossa aula com vocês a respeito de tecido epitelial. Aprendeu? Inscreva-se no canal, ative as notificações. Vá na descrição do vídeo, baixe o Biomap da aula, baixe o Bioese da aula, para que você possa exercitar o conteúdo aprendido. Nos encontramos então na próxima aula. Bons estudos!
Tchau!